Atualmente, né, no Brasil, nós somos um país subdesenvolvido, né? Então, o acesso à saúde bucal, né, longe das realidades, né, do Instagram, né, que Uhum. o nosso processo de saúde bucal no Brasil ainda é daquele modelo, né? Muitos com pouco e poucos com muito. Então, somente as regiões menos favorecidas, né, o paciente tende a ter a perda dentária mesmo, muitas das vezes por falta de acesso ou até mesmo incapacidade financeira, que a gente sabe que existem custos envolvidos, né? Perdendo os dentes. Então, o processo da perda dos dentes, aquele osso vai reabsorvendo, né? Então, o nome dessa reabsorção que a gente chama de maxila, a gente chama de atrofia. Atrofia que pode ocorrer em maxila e mandíbula, então é isso que caracteriza uma área atrófica. É uma área onde aquele osso foi reabsorvido. Então, no caso, acontece muito aquelas pessoas que tiveram a perda dental precoce e não conseguiu fazer reabilitação, seria isso? Isso, porque o tamanho, o volume ósseo, ele depende da carga mastigatória e da presença dentária também. Então, a área atrófica é aquela região onde foi perdido um dente, né, um elemento dentário, e não foi reabilitado. Então, por exemplo, no caso, no implante convencional, não é todas as pessoas que conseguem fazer esse tratamento. No caso, uma pessoa, uma senhora que tem uma área atrófica, no caso, de muito Uhum. tempo, com falta de osso e tal, ela consegue colocar esse implante convencional ou já tem que partir para novas tecnologias? Cada caso é um caso, né? Mas hoje nós temos o conforto de dizer que existem recursos para todos os casos, né? Nós temos desde os implantes mais curtos, que são chamados de short, né? Uhum. Curtos, até os implantes zigomáticos, que são os mais longos, para ancoragens esqueléticas específicas. Então, cada caso de fato é um caso, né? Por exemplo, aquela área ali do implante unitário. É claro que eu não vou fazer um implante zigomático para instalar Uhum. um elemento, né? Então, já é o caso de eu trabalhar ali com enxerto ósseo dentro de seio maxilar, mas hoje em dia também a gente lida com muita coisa, né? Por exemplo, aquele paciente que tem aquele seio maxilar com sinusite, com processo inflamatório ativo, é um seio maxilar que eu não posso trabalhar, então isso tem que ser avaliado clinicamente, né? Mas a nível de planejamento, hoje nós temos os recursos, né? Nós temos acesso a tecnologias aí incríveis e realmente hoje eu brinco, né, que só opera às cegas quem quer, né? Uhum. O paciente, nós temos o conhecimento para passar para o paciente para ele entender a importância de usar esses recursos aí para o planejamento. Sim, a tecnologia está aí para justamente auxiliar nisso, né? Porque a gente vê muitos guias hoje, né? Que está facilitando muito a vida e até Uhum. acelera o processo de cirúrgico. Seria isso também, né? É, porque a gente meio que opera o paciente antes mesmo do ato cirúrgico. Então, Uhum. a gente consegue fazer uma cirurgia mais limpa. Assim, o pós-operatório do paciente tem uma experiência ainda melhor, né? Pode ver que no início, quando começaram os implantes dentários, quando ainda não tinha ainda esse acesso à tecnologia, estou falando de coisa de 20, 30 anos atrás, Aham. né? Eu nem cheguei a viver isso, né? Eu escuto relatos. Então, era um processo cirúrgico muito mais invasivo do que a gente tem hoje, né? A gente tem o que chamam é chamado de cirurgia sem corte, mas a partir do momento que tem uma perfuração já Já é considera um corte, corte, é. né? Mas é muito menos invasivo, né, para o paciente. Hoje já é uma realidade o paciente sair reabilitado em 2, 3 dias, e existem laboratórios, aqui em Juiz de Fora ainda não chegou isso, mas a nível, por exemplo, São Paulo, existem laboratórios que eles vão até o seu consultório, levam o serviço da carga imediata, são chamados doutores carga imediata. Que legal. Você opera, aí no mesmo dia o paciente já sai assim reabilitado. Eu gosto de fazer provisoriamente, porque aquele rebordo vai reabsorver. Mas ainda assim é uma tecnologia muito grande, né? Que está chegando. Acredito que daqui a uns 2, 3 anos vai ser uma realidade aí pra gente. Legal. Então, ó, uma dica para protéticos aqui da cidade, investir Tá nessa. faltando nicho, Tá né? faltando nicho para isso aí. É. Eu já pensei também em investir nisso, mas eu tô chegando num ponto assim profissional que a gente não dá pra pegar muita Não coisa dá ao para mesmo pegar tempo. para Tô fazer tudo. trabalhando de domingo a domingo e já não tá tendo como assim colocar mais coisa. Mas já dei ideia para um protético que acabou virando um amigo, né? Eu Aham. já dei ideia para ele, né? Que eu trabalho em muitos lugares. E eu tava trocando uma ideia com ele mesmo, porque até para otimizar mesmo para o paciente, para Sim. mim, para a clínica, eu acho que dá para. São recursos muito interessantes, mas infelizmente acabou onerando um pouco o procedimento, né? É. Então, mas se a gente conseguir utilizar é melhor porque
tanto no pré e Uhum. pós-cirúrgico, se torna muito mais viável para o paciente, né? É isso aí. Marcileia, quando você cita o implante zigomático, qual que é o paciente modelo, entre aspas, Uhum. para ter um implante zigomático e não fazer um implante convencional? Então, a questão do enxerto ósseo, o levantamento de seio maxilar, né? Digamos, aquele paciente que o seio maxilar tem 1, 2, 3 milímetros no máximo de altura óssea. Você concorda comigo que vai ser bem difícil eu conseguir uma altura aí de 15 milímetros, assim, de maxila, Sim, né? Os implantes curtos, eles existem, mas para maxila ainda tá... Os estudos são controversos, né? Em respeito de aguentar essa carga mastigatória. Para o meu paciente hoje em dia, eu prefiro que ele não seja um paciente teste, né? Para aham, mim. Então, eu preconizaria sim os implantes zigomáticos ou implantes mais longos. Então, o implante zigomático ele é indicado para aquele paciente que não tem altura óssea nenhuma, nem mesmo para implantes curtos, né? Que aham. hoje o implante mais curto que tem está sendo de 5 5 milímetros. milímetros. Porém, quanto menor o tamanho, né, menor o prognóstico, né, de acordo com os últimos estudos. Então, o candidato ao implante zigomático é aquele paciente com a maxila realmente que não tem osso nenhum, né, que a perspectiva de crescimento ósseo, até mesmo com enxerto ósseo, é limitada, né, porque a resposta do enxerto ósseo ela é muito individual, que ela depende de inúmeros fatores, né, Sim, sistêmicos, metabólicos, e os pacientes são mais pacientes de terceira idade, você concorda que não está com o mesmo metabolismo do que o paciente com de 20, certeza. 30 anos? Aí tem muita coisa aí envolvida. Até mesmo histórico mesmo de tratamentos anteriores, né? Aí isso a gente perde a qualidade da densidade óssea, mas em resumo são casos de pacientes com pouquíssimo, quase nada altura óssea.